Olá, gente boa. Vamos nós também tentar fazer aqui o nosso primeiro piloto, né, de um devocional de forma diferente, pela internet, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de coronavírus, nesse tempo de isolamento social. Nossa igreja também está fechada e estamos tentando adotar também esse modelo diferente, né, esse jeito diferente de de certa forma, estarmos juntos e compartilhar a palavra de Deus. Eu gostaria, então, hoje, reproduzir um devocional que nós já fizemos há algum tempo, na verdade, há pouco tempo, no Salmo 133, o Salmo de Davi, que vai falar sobre como Deus vê a união dos irmãos, dos crentes. E quando a gente fala de juntar pessoas, juntar gente, gente de cultura diferente, gente de berço diferente, gente de educação diferente, gente de origem diferente, de educação, enfim, e com todas essas diferenças, ter a pretensão de que esse povo todo vivam em harmonia, em união, em fraternidade, é um grande desafio. E para a igreja não é diferente. Para a igreja não é diferente. Todos nós temos passado por situações de crise relativo à questão de relacionamento interpessoal, isso não é novidade, já era assim no Novo Testamento, na igreja nascente, e não é diferente na nossa época também. Mas nós precisamos adquirir a visão de como Deus vê a união dos crentes. Quais são os olhos de Deus neste fenômeno sociológico? Por isso, o Salmos 133 vai nos ensinar algumas coisas importantes a respeito deste assunto. Vamos ler o texto, você pode acompanhar na sua casa, tem um texto aí também na tela. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Esse Salmos é interessante que ele vai usar duas figuras muito curiosas para mostrar como que Deus vê essa união dos seus filhos, dos crentes em Cristo. Primeiro, ele vai comparar a, a união ao óleo da unção. Tá aí no verso 2, é como o óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão. Citando aqui o ato da consagração do sacerdote no Antigo Testamento. Esse óleo, nós vamos encontrar a menção dele no Êxodo 30, verso 22, e ali você vai encontrar qual era a composição desse óleo. Ele era um óleo feito por 5 elementos. Era a mirra fluida, o cinamomo odoroso, que era a canela, o cálamo aromático era uma planta aquática, uma espécie de junco, colhido na água, portanto. A cássia era uma especiaria e o azeite de oliveira nós conhecemos, o nosso famoso azeite. Esses elementos em proporções específicas, era 500 ciclos, metade, 500 ciclos e um rim, 6 litros de azeite. Essa formulação, feita então por Deus, não poderia ser reproduzida por nenhum outro perfumista. Essa porção, então, essa especificação deveria ser feita pelo perfumista ali, escolhido por Deus, para fazer esse óleo, e esse óleo seria usado para a unção dos utensílios do templo. Então você pode pensar na mesa, no candelabro, nos pratos, nas bacias, nos talheres, em todos os utensílios usados na tenda da congregação, que era
onde era feito o cerimonial religioso judaico e, principalmente, para ungir o sacerdote. Nesse caso, Arão, aqui é citado Arão, primeiro sacerdote. Aquele óleo, então, era usado para consagrar o sacerdote a Deus. Portanto, esse óleo, que era algo sagrado, e que Deus, então, usa essa figura para representar a união dos irmãos. Ele diz lá como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, é como o óleo. Então eu entendo aqui, eu aprendo aqui que a união dos irmãos é algo sagrado. É algo sagrado. É algo sagrado porque é a união daqueles que foram escolhidos por Deus, daqueles que foram remidos por Cristo, daqueles que foram habitados e selados pelo Espírito Santo. É sagrado porque é a união daqueles que têm a missão de levar o Evangelho. É sagrado porque é a união daqueles que têm a missão de serem embaixadores do reino de Cristo. É sagrado porque é a união daqueles que têm a missão de serem pacificadores e que têm a missão também de serem os adoradores. Então, talvez seja por isso que Deus vê a união dos santos como algo sagrado, como algo sagrado. Gente, e muitas vezes a gente tem perdido essa visão do reino e por conta do quê? De coisas menores, de questões terrenas, de questões humanas e não poucas vezes por conta do pecado. Então, a união é algo sagrado. Mas Deus ainda vai, o salmista aqui nesses salmos vai dar uma outra figura também muito interessante para expressar a forma como Deus vê essa união. Está lá no verso 3, e ele diz que é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. E aqui a gente precisa lembrar um pouco da geografia bíblica, né? Você pensa então na Palestina, e você pensa lá na região norte da Palestina, ali você tem a Galileia, ali você tem o Mar da Galileia, tão conhecido, e indo mais para o norte você vai chegar na Síria, E ali você tem então o Monte Hermon, um monte com cerca de 3.000 metros de altitude, e pela sua altitude então é um monte que está coberto de neve o ano inteiro, ali no seu cume está continuamente coberto uma calota de neve, aquela neve vai descendo monte abaixo e aquela neve ela é derretida então ao longo do tempo e aqueles filetes de água vai alimentando riachos e rios e até o próprio Rio Jordão que nasce no sopé desse monte. E outro fenômeno acontece também, que é a grande ventania que desce esse monte abaixo. É essa ventania que chega no Mar da Galileia, e por ser um mar aliás, um rio, né, chamado de mar, pela sua extensão, 24 quilômetros de comprimento, 14 quilômetros de largura, e desce essa ventania do Monte Hermon, produzindo ali ondas. Ali você pode ver esse relato em várias histórias nos evangelhos, quando os discípulos estão navegando naquele lago, naquele mar da Galileia, sobre as fortes ondas produzidas então pela ventania do Monte Hermon. Mas essa ventania ela desce a região da Palestina, chegando até os Montes Sião. Como é que eu sei disso? Está aqui. Diz aqui no segundo trecho do verso 3, que desce sobre os montes de Sião. Ora, Sião fica no sul da Palestina, o Monte Hermon fica no norte. Então aqueles ventos gelados descem até ao sul da Palestina e encontra o quê? Encontra o mar úmido e quente do Mediterrâneo. E essa união, o encontro desses dois ventos vai produzir orvalho e chuva.
E onde há orvalho e chuva, há a condição de ter a agricultura, há a condição de ter a pecuária, há a condição do homem sobreviver. E aí você entende que o orvalho do Hermon produz vida. Produz vida. Interessante, não é? Então eu entendo e aprendo aqui que a união dos irmãos deve ou deveria produzir vida. Produzir vida. E aqui eu penso numa historinha, né, numa situação, que é mais ou menos como alguém que tivesse uma semana atribulada, uma semana de grandes embates, talvez na sua família, talvez por problemas relacionais, conjugais ou com os filhos, ou talvez seja o problema no emprego, talvez seja uma perseguição por ser cristão, talvez seja o medo do desemprego, talvez seja o próprio desemprego, talvez seja uma enfermidade na família, talvez seja o luto, que nesses dias a gente tem ouvido tanto de lutos no meio cristão e em qualquer meio, e você tem essa semana atribulada. E aí você vai para a igreja no domingo. E ali, na união dos irmãos, você recebe vida. Você recebe uma palavra no encontro com os irmãos, no encontro com os remidos, naquela conversa do corredor, muitas vezes, no cumprimento fraterno, a gente encontra uma palavra espiritual, a gente pode encontrar uma palavra de refrigério, uma palavra de consolo, uma palavra que nos exorta, uma palavra que nos abençoa. Então, na igreja, a fé, a nossa fé, deveria ser renovada por meio desses encontros. A igreja é como se fosse um restaurante, né? Você vem de uma semana atribulada, de uma semana de muitos conflitos, de muitos problemas, cansado, esgotado, e na igreja, na união com os irmãos, a gente é restaurado, a gente é alimentado espiritualmente. E, gente, se os nossos encontros não estão sendo sagrados e, portanto, profanos, e se os nossos encontros não estão gerando vida, então algo está errado nos nossos relacionamentos. Algo está errado. Então, eu queria, a partir dessas verdades, de ver aqui como Deus vê a nossa união, os nossos encontros, os nossos relacionamentos, eu queria então deixar três aplicações no sentido de nos ajudar a conformar a nossa visão a essa cosmovisão bíblica, a essa cosmovisão de Deus em relação aos relacionamentos. Então, na primeira aplicação é essa, voltar-se para a palavra. Voltar-se para a palavra. Talvez nós não estejamos lendo a Bíblia o tanto quanto deveríamos ler. Talvez as nossas leituras elas são esparsas, elas são aleatórias, elas são como que ticar um evento no nosso dia a dia cristão. Talvez nós precisamos repensar na nossa leitura bíblica, talvez nós precisamos ler com mais profundidade, talvez nós deveríamos permitir que o Espírito Santo moldasse a nossa vida por meio da palavra, por meio da palavra. Eu tenho pensado muito na questão de orar a palavra. Esse é outro assunto, para outro pôr do sol, mas que a gente pode desenvolver em outra ocasião. Então, a primeira aplicação é essa, é voltar para a palavra, é ler a Bíblia diariamente, é ler a Bíblia de uma forma disciplinada, é ler a Bíblia com mais fome da palavra de Deus, para que ela possa, de fato,
produzir uma metanoia na nossa mente, uma transformação de mente, como diz Paulo ali, né? A palavra faz isso. O autor de Hebreus vai dizer que a palavra é como uma espada afiada de 2 gumes. E muitas vezes nós não estamos dedicando o tempo necessário à palavra. Talvez nós estejamos distante da palavra. Talvez a palavra que nós estamos lendo ou ouvindo é aquela que vem do púlpito no final de semana. Então eu queria aqui motivar a cada um de vocês a nutrir uma vida de leitura da palavra de forma mais disciplinada e de forma mais profunda. É pegar aquele livro que você prefere, o Evangelho, Atos, as cartas, e você ler com mais profundidade, ler tentando entender, ler deixando Deus te confrontar. A palavra me confronta, a palavra te confronta, e nós precisamos deixar que Deus molde a nossa vida, o nosso caráter, a nossa maneira de ver o mundo, para ganhar isso que se chama cosmovisão cristã. Então, a primeira aplicação aqui é voltar para a palavra. A segunda aplicação que eu gostaria de deixar tem a ver com a primeira. Se a primeira é ler a palavra, voltar-se para a palavra, a segunda aplicação é compartilhar a palavra. Compartilhar a palavra. E aqui o que eu quero dizer, não estou falando necessariamente ou primeiramente do evangelismo. Lógico, o evangelismo é algo importante, é algo fundamental, é uma ordem de Jesus. Mas aqui eu estou me referindo a compartilhar a palavra no encontro com os irmãos. Porque é verdade que muitas vezes nós nos encontramos e falamos sobre tudo do que aconteceu na nossa semana, ou da vida, ou do futebol, ou de qualquer outra coisa, da política, né? Do coronavírus agora. Mas poucas vezes nós compartilhamos com o irmão a palavra. Algo que você leu durante a sua semana de leitura bíblica e algo que lhe chamou a atenção, algo que falou ao teu coração de forma especial, uma palavra que você nunca tinha percebido e ali você pode compartilhar com o teu irmão, não é? Ou talvez uma dúvida que ficou de uma leitura e você pode tirar essa dúvida no encontro. Estou falando de conversa de corredor, estou falando de conversa informal, estou falando de que nos nossos encontros o nosso conteúdo, a nossa pauta de conversa deveria ser, entre muitas outras coisas, é verdade, mas deveria ser também a palavra. A palavra. E talvez a gente não fale na palavra porque a gente não tem descoberto nada por si só. Mas se eu volto para a palavra, eu leio a palavra fala comigo e eu posso então compartilhar a palavra. E a terceira aplicação então que também tem a ver com as duas primeiras. Buscar a palavra, compartilhar a palavra, e a terceira é talvez algo novo para muitos e talvez um assunto que nós precisemos desenvolver mais com o tempo, mas é nutrir um espírito de discipulador. Discipulador. Interessante que a grande ordem de Jesus, e você vê isso lá em Mateus capítulo 28, lá ele vai dizer: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Esse ensinar todas as coisas que não cabe somente ao pastor da igreja, que não cabe somente ao professor da escola bíblica, mas cabe a cada um de nós, nos nossos encontros, nos nossos relacionamentos, eu ter um espírito de discipulador. Eu, crente mais antigo, crente mais maduro, crente que já tem uma caminhada maior na vida cristã, eu posso e devo e tenho que ter condições para discipular
alguém que é mais novo na fé. Então, se eu leio a palavra, se a palavra me transforma, se eu compartilho a palavra, então eu posso discipular, discipular. E nesse movimento de discipulador, de discípulo, a gente vai desenvolvendo um relacionamento mais maduro e mais profundo. E que tem tudo a ver com o que o salmista diz aqui nesse Salmos 133. Ó, quão bom e quão agradável é viver os irmãos em união. E aí sim, vai ser como o óleo da consagração que desce pela barba de Arão e é algo precioso e é algo sagrado para Deus. E também vai ser um relacionamento que vai gerar vida, que vai gerar vida, que vai gerar compromisso, que vai gerar aprendizado, que vai gerar cumplicidade, que vai gerar vida, que vai gerar vida. Então, irmãos, que Deus possa nos abençoar e possa também nos despertar para uma vida comunitária sagrada e onde nós aprendamos o significado desses salmos tão precioso. Salmo 133. Ó, quão bom e agradável é os irmãos viverem em união. Que Deus possa te abençoar com essa palavra e que você possa ser muito útil na obra de Deus.